Meu irmão e minha irmã, hoje dia 17 de março, domingo, quinto domingo do tempo da Quaresma. Chegamos à última semana do tempo da Quaresma. Semana que vem já é Semana Santa. Vamos então aproveitar estes últimos dias que nos restam para refletir, pensar melhor, rever um pouco a nossa caminhada de cristãos, ver o que precisa ainda ser modificado. Tempo de Quaresma é tempo propício para estas coisas. Vamos então escutar a palavra de Deus para nós de hoje, do Evangelho segundo João. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos então que se aproximam de Jerusalém este grupo de gregos. Diz a palavra, vão para adorar a Deus no templo de Jerusalém. Aí já nos diz uma coisa muito importante. Deus não é exclusividade dos judeus, como eles pensavam que fosse, donos de Deus e que Deus deveria escutar apenas as suas preces. Também gregos vêm adorar a Deus. Porém, quando chegam em Jerusalém, não vão até o templo. Certamente tinham escutado falar de Jesus ou tinham visto já Jesus que passava, querem ir até Jesus. Percebem algo de diferente em Jesus e percebem que, mais do que ir ao templo, devem ir primeiro até Jesus. Jesus, então, começa este seu discurso, que ainda se estende por alguns capítulos do Evangelho de João, a respeito da sua glorificação, da sua relação com o Pai. A primeira coisa que Jesus diz, então, é que a sua hora já chegou. Se eu nos lembramos bem, lá no início do Evangelho de João, nas bodas de Caná, quando Maria vai até Jesus e pede que ele intervenha porque os noivos não têm mais vinho, Jesus diz: Mulher, a minha hora ainda não chegou. Diz João naquela época, naquele tempo do Evangelho, porque Jesus ainda não deveria glorificar a Deus, não tinha se revelado. Agora, Jesus diz, a minha hora chegou. Hora do quê? Hora de revelar-se enquanto Filho de Deus, hora de revelar que para viver é preciso morrer e que Ele mesmo vai cumprir isto, morrendo, dando a sua vida. Hora de revelar que Deus veio para todos, para gregos, para judeus e para todos aqueles que o procuram de coração sincero. Hora de revelar que o chefe deste mundo, o inimigo, não tem poder sobre os filhos de Deus. Hora de revelar que a morte humana, natural, é só uma passagem, porque a vida de verdade vem depois dela, na ressurreição de Cristo. É chegada a hora de Jesus. E ele vai revelar tudo isso. Vamos então entender o que é que esta palavra pode dizer para nós, pode nos ajudar a pensar e refletir neste dia. Estas vitórias que Jesus conquistou para nós, a vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre a morte, a vitória sobre o chefe deste mundo, a vitória sobre o pecado e as tentações,
parece que estão perdendo a força, parecem até mesmo que foram esquecidas. A gente vê o mal que só cresce, vê as pessoas que cada vez mais se afastam de Deus e não querem saber dele, e pode quase pensar, as vitórias de Cristo que ele nos trouxe perderam a força. A pergunta então deve ser para mim e para você hoje: o que é que eu tenho feito para que estas vitórias de Jesus não se percam? Se cada ano nós celebramos a Páscoa, todo ano dedicamos uma semana só para relembrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, isso deve provocar algo em nós. Não é simples teatro, não é simples memória, é dever nosso celebrar isso para que isso seja um fato, uma verdade na nossa vida. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal. Eu, como cristão batizado, tenho o dever de anunciar isto aonde quer que eu esteja. Esta palavra ainda nos fala que, na segunda leitura, Jesus veio trazer uma nova lei. A lei do amor que é inscrita no coração do ser humano, não mais nas tábuas de pedra, como no Antigo Testamento, mas agora no coração, porque é lei que manda amar a Deus e amar ao próximo. Esta lei tem sido aquela que governa os meus passos, as minhas escolhas e decisões. Me baseio todos os dias no amor a Deus e aos irmãos para decidir o que eu tenho que fazer? E por último, perguntar-me o que tenho pedido a Deus nas minhas orações. A segunda leitura de hoje diz que Jesus foi atendido nas suas preces. O que é que Jesus pedia a Deus? Que não morresse? Que fosse feita a sua vontade e não a do Pai? Pelo contrário, nós sabemos bem. E o que é que eu e você temos pedido a Deus? Para que a nossa vida seja cheia de privilégios? Para que a nossa vida não tenha que passar pelo sofrimento, pelo testemunho, pelo dever de dar a vida pelos nossos irmãos e pela causa do Evangelho? Ou será que tenho pedido a Deus que me conceda a vida eterna junto dele e as coisas da terra eu dou conta, vou levando mesmo se eu tiver que morrer, porque o que me importa de fato é a vida eterna com Deus e não esta vida passageira, mortal aqui debaixo. O que tenho pedido a Deus? Tenho me lembrado de praticar a lei do amor e tenho feito de tudo o possível para que as novidades, as coisas boas que Jesus trouxe a esta terra sejam ainda vividas? Que esta palavra me ajude, nos ajude a pensar sobre estas questões. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início dessa nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.